CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é de hoje que você ouve falar a respeito disso, não é verdade? Quer saber como funciona a CPI? Quais são os poderes de uma CPI e por que elas podem e como elas podem ser instaladas? Anota aí. Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, como eu já falei no começo, é um assunto que você já deve ter ouvido falar muito. Só nas grandes redes de televisão, nos documentários, há mais de décadas nós ouvimos falar disso. Talvez, eu até onde me lembre, desde o governo Collor, quando eu ainda era criança, eu já ouvia falar a respeito disso, de CPI com nomes próprios, né, cada uma das CPIs, porque eram realmente, nós sabíamos que eram formas de apuração de irregularidades na administração pública. Isso daí eu acho que as pessoas sabem. Mas, no fundo, o que a maioria das pessoas não sabe é como se instala uma CPI. Eu vou falar hoje muito superficialmente o mais importante para que vocês saibam, porque é um assunto denso, é um assunto que pode ser aprofundado muito mais, só que como a nossa proposta aqui são vídeos rápidos no nosso canal do YouTube, se você quiser saber, nós faremos um curso em breve só sobre esses temas que nós temos tratado aqui. Então hoje nós vamos falar dos pontos mais importantes para que você, ao assistir esse nosso vídeo, você possa entender o que é uma CPI e qual é a fundamentação jurídica, tá certo? Vamos fazer a leitura do dispositivo. Eu vou fazer como eu sempre faço, fazer a leitura inteira do dispositivo. Depois, nos próximos slides, eu vou apresentar para vocês com as marcações que eu fiz, as palavras que são mais importantes para você gravar os principais pontos da CPI, conforme a Constituição Federal traz, tá ok? Vamos lá. Artigo 58 da CF. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar da sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Por que nós estamos falando de infratores aqui? Porque, de fato, é uma infração que está sendo apurado. Eventual, por exemplo, prática de crime com recursos públicos ou algo assim. Primeiro eu quero falar para vocês de uma definição doutrinária, né? A doutrina, os que escrevem sobre o assunto, dizem: a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem uma função típica do Poder Legislativo. Nós estamos próximos das eleições e é muito importante que você saiba que, nesse ano que nós vamos eleger para o novo mandato de 4 anos, o Legislativo Municipal, que o Poder Legislativo, seja em qualquer âmbito, estadual, federal ou municipal, ele tem uma função típica. O que é uma função típica? Aquela função inerente àquele poder, característica dele. Não é somente fazer leis. Eu sei que quando você pensa em Poder Legislativo, você fala, não, Poder Legislativo, ele faz legislações, faz leis. É verdade. Mas não é somente essa função do Poder Legislativo. Não. O Poder Legislativo, ele fiscaliza o Poder Executivo. Dessa forma, o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais, esses senadores, os deputados, eles fiscalizam os atos, por exemplo, do Poder Executivo na pessoa do Presidente da República. Suponhamos que o Presidente da República pratique algum ato de imoralidade administrativa ou qualquer outro que vá contra os princípios da administração pública. Como aconteceu no caso da abertura de impeachment contra a então presidenta Dilma Rousseff. Correto? Lembre, a iniciativa foi do Poder Legislativo. O Legislativo teve a iniciativa, o Legislativo seguiu todo o procedimento e encaminhou, então, ao Poder Judiciário. E, enfim, vocês já sabem como foi o procedimento. Inclusive, até hoje, teve as votações lá
pelo sim ou pelo não com relação ao impeachment, não é? O afastamento e tudo mais. Então, quando nós falamos que o Poder Legislativo tem função típica de fiscalizar, é isso que a CPI faz, função fiscalizatória. Se há algo errado no Poder Executivo, a CPI fará a investigação, tá certo? Não somente no Executivo, é evidente que se houver também em outras frentes da administração pública, a CPI também vai apurar. Mas, de qualquer forma, é importante que você grave isso, porque quando você fizer a leitura pela doutrina, você com certeza vai se atentar a isso, especialmente para você que está assistindo e está prestando concursos ou exame da Ordem dos Advogados do Brasil, vai se deparar com essa característica que é um pouco mais aprofundada para quem realmente vai ser examinado, ok? Artigo 58, nós já fizemos a leitura, mas nós faremos agora de forma grifada. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias. Aqui eu destaquei para vocês, vejam. Constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Por que no seu próprio regimento? Lembre-se que nós falamos que o Poder Legislativo ele será responsável pela formação das comissões de inquérito, pela CPI, não é? No âmbito federal, obviamente, nós veremos mais adiante ainda nessa aula, mas no âmbito federal é competência do Senado e da Câmara dos Deputados, ok? Câmara dos Deputados e Senado. Cada uma dessas casas tem um próprio regimento. Existe um regimento para o Senado, para todos os procedimentos adotados pelos senadores, e existe também um regimento com relação aos deputados federais. Isso significa que, além do dispositivo legal, constitucional, aliás, trazido na Carta Magna, você ainda deve observar que seguirá, dependendo se a iniciativa for do Senado, seguirá o regimento do Senado. Se a iniciativa for da Câmara dos Deputados, será o regimento da Câmara dos Deputados. Então é por isso que eu destaquei. Constituídos na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento. Então, veja, essa norma constitucional recebe uma complementação de uma lei especial que nós veremos adiante com relação a isso. Parágrafo 3º, que é o parágrafo que trata especificamente disso. Lembra que eu falei que existe só um dispositivo, que é o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. As comissões parlamentares de inquérito que terão, eu destaquei aqui, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Preste bem atenção, o que significa isso? Poder de investigação próprios das autoridades judiciais, lembra quando nós falamos de inquérito policial? Seja ele presidido pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, não importa. Qual que era a intenção? Realizar a investigação para obter prova de materialidade e indícios de autoria para que, havendo elementos sólidos, fosse, então, oferecida a denúncia pelo Ministério Público e quando, então, iniciaria realmente uma formal acusação contra o acusado, contra os suspeito ou suspeitos, quando, então, seria tramitado um processo para, ao final, ver os denunciados condenados. Lembra disso? Pois bem, lembra que eu falei que, apesar do delegado de polícia ser o responsável pelo inquérito, algumas medidas só poderiam ser feitas com autorização judicial? Lembra disso? Eu expliquei que tinha distribuição dentro do prazo de 30 dias, que um juiz já seria sorteado e que um promotor de justiça já se manifestaria sobre os atos do inquérito policial, mesmo o delegado presidindo. Por quê? Por exemplo, se o delegado quisesse a quebra do sigilo telefônico, do sigilo bancário, se o delegado de polícia quiser, por exemplo, a expedição de um mandado de busca e apreensão, ele só pode entrar na residência do investigado com autorização do juiz. Ele tem que justificar o pedido,
promotor de justiça vai se manifestar e somente depois o juiz, convencido do fundamento daquele pedido e olhando o que o Ministério Público falou, o juiz vai autorizar e mandar expedir o mandado, que autorizará a polícia a entrar na casa para a investigação. Certo? Para verificar se ali existem produtos ilícitos, entre outras coisas. Muito bem. Quando fala aqui que há poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, significa que algumas quebras podem, sim, ser feitas pela própria CPI. Olha só a força da CPI, como é importante. A CPI ela não somente faz, às vezes, de um inquérito policial, no âmbito administrativo, evidentemente, mas também ela poderá determinar algumas questões como se juiz fosse. Consegue entender? Como se fosse juiz. Ao contrário daquelas limitações, por exemplo, que a autoridade policial tem quando é um inquérito policial. Seguindo. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Também falei para vocês que cada uma dessas casas, Senado ou Câmara dos Deputados, ou se for no âmbito estadual, evidentemente, a Assembleia Legislativa do Estado, e no âmbito municipal, a Câmara dos Vereadores. Nós falaremos mais adiante que em todos esses âmbitos, entes federativos, nós teremos as respectivas CPIs. O que importa é que cada uma dessas casas, elas têm seus próprios regimentos, e esses regimentos vão falar como essas CPIs serão conduzidas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Eu acho que um dos grandes pontos da CPI, polêmicos, ele já inicia, quando começa uma proposta de CPI por uma camada dos parlamentares e uma outra parte é contra. Já reparou, né? É assim que funciona. Aí começa, por que não quer investigar? Por que não autoriza a abertura de uma CPI? Olha, determinado deputado está encobrindo alguma falcatrua do Poder Executivo, deve ter rabo preso, alguma coisa está acontecendo. Por que ele não quer que investigue? Lembra disso? Já deve ter pensado a respeito, né? Por que algumas pessoas não querem? Porque alguns parlamentares não aceitam instalar a CPI? Por conta disso. Então, é necessário que 1/3 dos seus membros votem, falando, sim, nós autorizamos, nós votamos a favor da instalação da CPI. Para a apuração de fato determinado, eu também destaquei, nós vamos falar mais adiante o que significa isso, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Quais são os requisitos, então, para instalar a CPI? Primeiro, o quórum. Se você não sabe o que é quórum é a quantidade mínima exigida nas votações para que determinada medida seja tomada. 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores. Então quer dizer que se a Câmara dos Deputados ficar silente, se ela ficar silenciosa com relação a uma situação, mas o Senado, por 1/3 dos seus membros, fizer a propositura da CPI, pode. Se 1/3 votar, aliás. Se 1/3 votar, supre. No âmbito federal, supre. Não é obrigatório que sejam em ambas? Não. Ou 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado. Até destaquei o ou para que vocês notem realmente que é alternativo. Mas existe também a chamada CPMI. Não sei se você já ouviu falar. Tem a CPI e tem a CPMI. O que é a CPMI? É a CPI mista. Que nesse caso, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, juntos, Câmara dos Deputados e Senado, juntos, farão, então, o pedido e terão votação. Nesse caso, tem que ser 1/3, não da somatória, claro, 1/3 de cada casa. Então, veja, CPI mista, Câmara dos Deputados mais Senado. Nesse caso, o quórum será pela somatória, 1/3 dos deputados federais mais 1/3 dos
senadores. Segundo, fato determinado. Não pode se tratar de fatos genéricos. Exemplo, vamos instalar uma CPI para apurar a corrupção no Brasil. Não pode, até porque não teria fim, né? Se a Lava Jato não teve fim, mas imagine apurar a corrupção no Brasil. Acho que nós voltaríamos na época de Dom Pedro, no mínimo, né? Porque infelizmente no nosso Brasil a corrupção é um fato endêmico, é intrínseco, é quase que uma condição de existência desde que nós éramos colônia. Então, infelizmente, não seria possível. Por isso que a CPI tem que ser algo concreto. Lembra que nós falamos sobre tem que ter uma fumaça de delito para o delegado baixar a portaria no inquérito policial, lembra? Baixar a portaria e falar, estou baixando a portaria porque eu tomei conhecimento da provável prática de um crime, ou então de um auto de prisão em flagrante, mas que demonstra uma rede maior ainda de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, ou qualquer outros crimes, não é? Muito bem, nesse caso aqui, para instalar a CPI também tem que ter um fato. Olha, nós estamos apurando para investigar determinada situação. Não pode ser uma coisa vaga, sem muito norte, tá certo? E os fatos conexos? O que são os fatos conexos? Eu falei também na fase do inquérito policial lá atrás, e se aplica aqui. Não é raro iniciar uma investigação por um motivo e depois, durante essa investigação, vários outros crimes serem descobertos, e a Lava Jato é o melhor exemplo disso. Não sei se vocês se lembram como começou. Foi uma pequena fagulha num palheiro. Anotaram a placa de um carro de um dirigente da Petrobras que foi pago por um doleiro em cheque. Aí foram atrás de ver onde era. O escritório do doleiro era em cima de um lava-jato, ou aqui na minha cidade chama Lava Rápido, por isso que é a Operação Lava Jato. E quando nós verificamos a investigação que era sobre um doleiro, acabou dentro da Petrobras e acabou na presidência da República. Inúmeras empresas sendo fechadas, contratos de décadas de grandes e grandes construtoras, de grandes monumentos, pontes, grandes obras no Brasil foram detectados como feitos de forma corrupta, inclusive de dinheiro fora do país, evasão de divisas, percebem? Algo que começou assim, ó. Vários outros crimes começaram a ser descobertos. No inquérito policial isso é bem comum, já falei para vocês. Muitas vezes a polícia entra num determinado lugar, está fazendo uma investigação, por exemplo, sobre roubo de veículos, ou sobre roubo, receptação, por exemplo. A polícia entra num desmanche clandestino para apurar o crime de receptação. Quando ele chega lá, tem droga, tem menor, tem vários outros crimes, falsificação de documentos. Percebe? Aqui é a mesma coisa. Às vezes puxa o fio para começar uma investigação, quando verifica, vai surgindo muito crime conexo. A pergunta é possível o aditamento? Sim. Se você não sabe o que é aditamento, eu vou explicar para você. Aditamento é um termo que você faz para acrescentar ao motivo que foi dado para iniciar a CPI, iniciar a investigação, dizendo, olha, nós instalamos a CPI para apurar, por exemplo, crimes contra a ordem econômica, envolvendo financiamento irregular de campanha, enfim. Só que nós detectamos aqui vários e vários crimes, só na primeira fase aqui, que envolve contratos fraudulentos, fraudes em licitações, favorecimento dos gestores públicos para favorecimento
nos certames. Então, nós queremos aditar, nós queremos pegar aquela denúncia inicial que justificou, e eu vou colocar mais uma coisinha aqui. E no caso da Lava Jato, não tinha fim. Cada vez que mexia num negócio, achava mais coisa, achava, tanto que até hoje vocês veem que, em que pese tenha perdido a força, a operação, ela não acabou. E agora existe uma campanha muito forte para ela parar, porque senão, até onde vai chegar? Não é? O mensalão se tornou uma investigaçãozinha perto do Lava Jato, só para vocês terem uma noção. Não é? Então, sim, é possível, sim, acrescentar por aditamento à denúncia inicial os crimes que forem sendo descobertos durante a investigação. Existe um prazo? Sim. Quando que é o prazo? Lembra que o inquérito, fazendo um paralelo de novo, o inquérito policial ele tem um prazo determinado por lei? Não pode ficar investigando internamente, né? Aqui também tem. Quando que é? No final da legislatura. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Esse ano nós teremos a eleição, né, nos próximos dias, as eleições municipais. Nós decidiremos quem serão os vereadores das nossas cidades. Se alguma CPI tiver sido instalada durante essa legislatura, ela tem que acabar até o final desse ano. Porque o ano que vem inicia uma nova legislatura, tanto para quem foi reeleito. Oscar, mas ele já está lá há 30 anos. Não importa. É uma legislatura nova. Ele foi reeleito e também os novos que estão entrando. Então, vejam, a CPI que estiver sendo, no exemplo que eu estou dando, porque esse ano é de eleição municipal. A CPI que estiver tramitando, por exemplo, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, na capital, ela deve encerrar até o final desse ano. Porque o ano que vem é uma legislatura nova e ela não poderá continuar a sua tramitação, tá certo? CPI nos estados, nos distritos federais e municípios. É possível? Sim, é possível. É possível, sim. Acabei de dar o exemplo, até antecipei, né? Dei um spoiler aqui. Mas é impossível a gente não fazer a conexão, né? Os exemplos eles acabam auxiliando você a entender o que nós estamos falando. É possível, sim. Nos estados, é feito pela Assembleia Legislativa de cada estado, no caso de São Paulo, que é onde nós estamos, Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados estaduais farão a instalação da CPI no mesmo sistema, com 1/3, né? Mas aí tem que seguir os regimentos de cada casa legislativa. No Distrito Federal é a Câmara Legislativa, né? O nome é diferente porque o Distrito Federal tem características especiais, sui generis, né? Ela faz praticamente às vezes ali de município e Estado-membro, o Distrito Federal. E nos municípios, pela Câmara dos Vereadores, como eu acabei de dizer, com relação à legislatura, tá certo? O STF já decidiu que a CPI pode determinar por ato próprio quebra de sigilo bancário. Olha só, a CPI não precisa nem pedir autorização. Ela pode ela mesma pedir a quebra, tá certo? Aliás, desculpa, determinar a quebra. Determinar a quebra de sigilo bancário, ou seja, não fica nem à mercê de submeter ao Poder Judiciário tal decisão. Não, a CPI tem força já de juiz. Quando eu estava para a OAB, eu lembro que eu tinha um professor que falava muito. CPI tem força de juiz. Lembrem disso, porque vocês vão gravar, tá certo? E poderes da investigação da CPI. Lembra que eu falei que nós verificaríamos primeiro o fundamento constitucional, depois nós verificaríamos a lei própria que rege isso? É uma lei antiga, é uma lei de 52, mas ela sofreu uma alteração recente, em 2016. Tá? Eu vou ler aqui com vocês. Lei 1579, de 52, dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. Sofreu uma alteração em 2016 e eu vou verificar com vocês aqui. Farei a leitura do artigo 2º dessa lei, para que vocês entendam, pelo menos, a questão do início, de como tramita a CPI. No exercício de suas atribuições, poderão as comissões parlamentares de inquérito determinar diligências que reputarem necessárias e requerer convocação de ministros de Estado,
tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais. Nós vimos muito isso acompanhando pelas redes de televisão, né? Intimação de pessoas, inclusive de ex-presidentes, tendo que comparecer perante a CPI para prestar depoimento. Não raro, alguns deles vão, inclusive, vejam bem, com habeas corpus preventivo. Por quê? Porque a CPI também pode decretar a prisão preventiva. Ministros de Estados tomar depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sobre compromisso, ou seja, nesse caso, se a testemunha mentir, também pratica o falso testemunho. Já fiz um vídeo sobre o falso testemunho. E nesse caso, tanto quanto se estivesse perante uma autoridade policial ou judiciária. Presta compromisso. Se mentir, pratica crime. Requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional. O que é administração pública direta? A administração pública direta é aquela exercida para a administração da máquina pública pelos próprios entes federativos. União, estados, Distrito Federal, territórios e os municípios. Esses entes exercem a administração pública direta. E a administração pública indireta? São as empresas públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista. Lembram disso? São aqueles entes, aquelas pessoas jurídicas que são, na forma da lei, estabelecidas para exercer função pública. Exemplo disso, Correios. O Correio não é uma empresa pública? Não exerce algo de interesse que seria da própria administração pública, proceder à questão da entrega das correspondências e tudo mais? Sim. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. O Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. Por que eu estou explicando isso? Porque a lei aqui fala que não somente, por exemplo, a administração pública direta, como a indireta também, a CPI pode requisitar informações. Requisitar a administração pública direta, indireta ou fundacional. Fundações, que também têm previsão legal e trabalham com o munus público. E documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença. Redação dada pela Lei 13.367 de 2016, que alterou a Lei de 52. Certo? Bom, como eu disse, é um assunto pesado, é um assunto que tem muito mais para eu falar. Nós falaremos oportunamente com relação a cada ponto que eu trabalhei com vocês aqui, mas de uma forma mais profunda. Mas espero que vocês tenham entendido, né? O fato é que, de modo geral, na minha opinião, é uma opinião minha, pessoal, eu entendo que, de fato, não existe muita justificativa para que não seja instalada uma CPI para apurar eventual prática de corrupção ou de qualquer irregularidade na administração pública. Mas, de fato, a lei dá essa prerrogativa ao Poder Legislativo de que, por votação, somente com 1/3 seja instalado e ocorra tudo o que eu falei aqui. Se inscreva no nosso canal, Prof. Oscar Júnior. Você coloca lá para ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E dá o seu like, dá o seu joinha para eu saber que você está gostando dos nossos vídeos, tá certo? Nos siga também nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram e agora também no Twitter, @OscarCurso. Beleza? Valeu, até mais!